Meus queridos, sejam bem-vindos à nossa pequena série sobre arrependimento. Esse daqui vai ser o penúltimo vídeo dessa nossa minissérie, né? Porque são pouquíssimos vídeos falando sobre arrependimento genuíno. Vídeos que têm como propósito trazer uma pequena reflexão sobre arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Nós vamos nesse vídeo conversar um pouquinho dentro do Salmo 51. Nós vamos ler alguns textos e a gente vai enxergar na pessoa de Davi um modelo de arrependimento genuíno. O Salmo 51 é o momento em que o profeta Natan chega diante de Davi depois desse ter cometido pecado contra Betseba. O Salmo 51, do versículo 2 ao versículo 4, demonstra que Davi, ele se arrepende. Ele não só se arrepende porque o profeta Natan diz a ele que ele havia pecado. Por parte de Deus, ele havia acusado o pecado de Davi. Pelo contrário, o próprio Davi proclama com seus lábios que ele havia pecado. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua transgressão. E ele vai utilizar palavras que não são desculpas, não são justificativas para o seu pecado, dizendo, olha, eu pequei porque eu sou fraco, as minhas transgressões elas me perseguem, as minhas fraquezas me perseguem. Pelo contrário, ele reconhece que pecou, ele reconhece que pecou contra Betseba, ele reconhece que pecou contra a sua família, contra o reino, mas ele reconhece que o seu pecado é abominável diante de Deus e que Deus tem total razão em querê-lo em sua sentença de condenação contra Davi. E ele vai dizer justamente isso entre o 2 e o 4. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a justiça é tua e tem razão em me condenar. Davi sabia que por causa do seu pecado, o seu destino, a sua sentença, o que ele merecia de fato era senão ser condenado. Ele reconhece que pecou contra Deus, ele reconhece que feriu os princípios de Deus, que pecou, que transgrediu, que cometeu uma coisa horrenda, mas ele reconhece, ele se arrepende de verdade daquilo que ele havia cometido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ungido pelo próprio Deus. Ele sobe ao reino não por méritos, mas porque Deus já havia o ungido como substituto de Saul. E de fato é o que acontece. Ele recebe o reino, ele é rei sobre Israel, ele é rei sobre Jerusalém, ele tem um reino próspero, mas esse homem escolhido por Deus havia cometido um pecado. E esse homem escolhido por Deus, ele merecia a condenação. Mas ele se arrepende, reconhece que pecou e ele vai clamar ao Senhor pela misericórdia dele. O versículo de número 9 vai dizer assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito instável. Não me expulses, perdão, da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aqui duas questões para nós encerrarmos o vídeo. A primeira é que Davi, ele reconhece o seu pecado, como nós lemos, ele reconhece que transgrediu e agora ele vai clamar a Deus pela misericórdia dele. E ele vai dizer, Deus, não retires de mim o teu espírito. Me perdoa, me purifica dos meus pecados, não tira de mim o teu espírito. E me dê um coração inabalável, um coração reto, um coração inclinado a obedecê-lo. É o que Davi estava pedindo a Deus. E a gente sabe muito bem que esse coração novo que ele precisava, né? Tirar-se um coração desobediente, regenerar, dar um coração novo, um coração disposto a obedecer a Deus, só é possível por meio do Espírito Santo de Deus.
É o que a gente vem compartilhando nos outros vídeos. É aquilo que Paulo diz, que agora que nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Então a nova criatura, esse novo coração que Davi pede a Deus, é possível senão pela regeneração do Espírito Santo, senão pela mudança gerada pelo Espírito Santo. Davi não podia fazer nada para que o seu coração fosse transformado. Embora confessasse, reconhecesse o seu pecado, clamasse por misericórdia, Davi não tinha condições de transformar, de mudar, de colocar dentro dele um coração disposto a obedecer a Deus. Isso é senão operado pelo Espírito Santo de Deus. E é assim na nossa vida. O coração novo, um coração regenerado, um coração de carne, sensível a Deus, disposto a obedecer a Deus, só é possível por meio do Espírito Santo de Deus. A gente pensa porque a gente é crente, confessou a Jesus e reconheceu o nosso pecado e confessamos e nos arrependemos e nos convertemos a Cristo, a gente não precisa se arrepender de novo. Pelo contrário, o arrependimento ele é diário, ele é constante. O arrependimento deve ser proclamado pelos nossos lábios todos os dias, mas não só pelos lábios, mas de fato o nosso coração ele deve se inclinar ao arrependimento genuíno, aquele arrependimento que não é superficial, mas um arrependimento que produz mudança, produz frutos que são vistos, é aqueles frutos que nós chamamos frutos de um arrependimento. E é o que Davi estava pedindo: dai-me um novo coração, um espírito disposto a obedecer, um coração novo, regenerado, inclinado a obedecer o Senhor. Depois, Davi vai pedir que Deus devolva a alegria da salvação. O pecado causou no coração de Davi angústia, tristeza, amargura. Eu acho que é o mesmo sentimento que deve nos tomar quando nós pecamos contra Deus. Esse é o mesmo sentimento, na minha opinião, que eu devo ter quando eu peco. Quando eu peco, não só a minha consciência me condenar, que é óbvio, o Espírito Santo me convencendo do pecado, mas um sentimento de angústia, de amargura deve tomar o meu coração. Um sentimento de tristeza por termos transgredido contra Deus, ferido os princípios bíblicos. A nossa ética, a gente comentou isso nos primeiros, a nossa ética, a nossa conduta, os nossos princípios, a nossa moral, ela agora é regida pelas Escrituras. E quando eu ajo diferente daquilo que é o padrão bíblico, o meu coração deve se amargurar, o meu sentimento deve ser de tristeza, porque eu pequei contra Deus. Se nós não sentirmos remorso quando pecamos, quando transgredimos contra Deus, nós precisamos urgentemente nos arrepender de verdade, porque nós precisamos reconhecer que somos pecadores. E se a gente não reconhece, se o nosso arrependimento é superficial, se aquilo que eu faço é normal, não me gera nenhum tipo de sentimento de angústia, de tristeza, de dor, a gente precisa ser regenerado de verdade pelo Espírito de Deus. Alguma coisa errada está. Talvez nós não sofremos a mudança que deveríamos sofrer na conversão a Cristo Jesus. Talvez nós não estamos dando liberdade para que o Espírito Santo nos regenere, nos transforme, nos molde segundo Cristo e o nosso coração seja regenerado. Depois, nós vamos ler no versículo de número 17, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Eu encerro com essa pequena reflexão. Cristo é o nosso alvo. Cristo é a nossa direção a seguir.
Fomos resgatados por Ele. Na cruz do Calvário Ele morreu pelos nossos pecados, retirou toda a condenação e todo o domínio do pecado, aquilo que nos dominava não nos domina mais, porque agora somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos regenera, que é quem nos transforma, faz em nós essa mudança tão necessária, essa nova criatura que nós nos tornamos em Cristo. Se você que está aí me vendo e ouvindo, quando pecamos, quando erramos, quando agimos contra os princípios bíblicos, a gente não se sente incomodado, alguma coisa está errada com a gente. Quando nós pecamos e tudo parece normal e o nosso arrependimento é superficial porque amanhã eu cometo o mesmo pecado e de forma planejada, voluntária e não me causa dor, tristeza, antes dos versículos que a gente leu, Davi vai dizer que os seus ossos haviam sido esmagados, sentimentos causados por causa do pecado. Deus é como se Deus tivesse esmagado os ossos de Davi, tirado a sua alegria da salvação. Então, meu querido, o pecado, quando nós o cometemos, mesmo que de forma involuntária, ele deve nos causar repulsa. Ele deve nos causar remorso, dor, tristeza. Ao ponto de nos levar a nos rasgarmos diante de Deus, mas não mais com cinzas, não mais com sacrifício humano, não de forma superficial, mas agora um coração contrito, quebrantado, derramado, rasgado, humilhado diante do nosso Deus poderoso, que é suficiente e que nos perdoa de todos os nossos pecados. Fica essa reflexão para esse nosso último vídeo. Fique aí, aguarde, daqui a pouquinho nós lançamos o último vídeo da nossa série. Espero que esses vídeos tenham abençoado a sua vida. Espero que até aqui tenha te levado a refletir sobre a sua vida cristã, sobre o seu arrependimento, sobre a nova vida que você se tornou em Cristo. Nos leve a refletir sobre o verdadeiro arrependimento, a qual nós um dia proclamamos com os lábios, se de fato nós estamos produzindo esse fruto de arrependimento. Ou seja, se o Espírito Santo tem produzido em nós esse fruto de arrependimento. Meus queridos, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, compartilhe e que você seja mais do que abençoado em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo e um abraço!